Quinta-feira, dia 3 de setembro, eu sou Aurélio Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. Antes de começar o episódio de hoje, se inscreva no nosso canal do YouTube no botão vermelho aqui no canto direito da tela. 8 jogos abriram a 7ª rodada do Brasileirão. No Castelão, o Ceará venceu o Fortaleza por 1-0. Este foi o segundo clássico rei após a parada da pandemia e, de novo, Guto Ferreira levou o melhor no duelo contra Rogério Ceni. O gol da partida foi marcado por Vina. Com o resultado, o Ceará sobe para 6º lugar e tem 10 pontos, enquanto o Fortaleza permanece na 10ª posição com 8 pontos. Com 1 a menos desde o primeiro tempo, o Fluminense empatou em 1-1 contra o Atlético Goianiense no Maracanã. O tricolor carioca é o 4º colocado com 11 pontos, já o Atlético Goianiense é o 18º com 5 pontos. Na disputa entre técnicos interinos, Atlético Paranaense e Bragantino também ficaram em 1-1. O empate deixa o Furacão com 6 jogos sem vencer, e o Red Bull acumula 2 derrotas e 1 empate nos últimos 3 jogos. O Braga tem 6 pontos e ocupa a 17ª posição. O Atlético Paranaense é o 13º com 7 pontos. E o Atlético Paranaense é o 13º com 7 pontos. O Corinthians venceu a primeira partida fora de casa. O Timão bateu o Goiás por 2-1 jogando no Serrinha. Thiago Nunes escalou um Corinthians diferente neste duelo na capital goiana. O treinador sacou Ederson, Sid Clay e Arauz para dar mais chances a Camacho, Lucas Piton e Luan. Mudanças que deram certo. No primeiro tempo, o Timão foi superior e abriu o placar com um belo lançamento de Cantillo para Ramiro, que contou com a defesa para marcar o primeiro gol da partida. Mas no segundo tempo, Thiago mexeu mal, tirou o Camacho e recuou o time colocando o Gabriel à frente da zaga. O Corinthians não conseguiu mais atacar e ainda passou a deixar buracos na defesa. Do outro lado, o Goiás jogou mais à frente na etapa final e foi recompensado aos 19 minutos com gol de Vinícius. Apesar do empate ser um péssimo resultado para os dois times, nenhum deles conseguia criar uma grande jogada, até que Otero bateu o escanteio e Danilo Avelar, no susto, fez o gol da vitória para o Timão. Com o resultado, o Corinthians alcança o 9º lugar e agora soma 8 pontos, com uma partida a menos, enquanto o Goiás tem 4 pontos e 2 jogos a menos. Calu estreia, mas Fogão empata com Coxa em 0-0 no Newton Santos. O marfinense jogou bem, participou de jogadas de perigo, só que a bola insistiu em não entrar. Na Vila Belmiro, o Santos também ficou no empate com o Vasco. O Peixe começou o duelo na frente, com gol de Lucas Veríssimo aos 20 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, o Vasco empatou com Felipe Bastos, vice-artilheiro do Brasileirão. No início da segunda etapa, o Peixe voltou à frente com gol de Marinho, mas o Gigante da Colina empatou novamente, desta vez com Cano. Resultado final, Santos 2, Vasco também 2. O time de Cuca reclama bastante da atuação do VAR na partida. No primeiro gol, o VAR validou a posição de Felipe Bastos após o bandeirinha apontar o impedimento. Já o segundo gol vascaíno foi de pênalti após revisão do VAR. O empate deixa o Santos na 11ª posição do campeonato com 8 pontos. Já o Vasco ocupa o 3º lugar e tem 11 pontos conquistados. O Palmeiras empatou em casa por 1-1 contra os reservas do Internacional. Os 2 gols do duelo saíram nos acréscimos da segunda etapa. Galhardo marcou para o Inter de pênalti e se manteve na artilharia da competição com 5 gols. E Luiz Adriano igualou o placar para o Verdão. O Colorado se manteve líder com 16 pontos. Já o Palmeiras é o 7º colocado com 10 pontos. Em Pituaçu, o Flamengo joga bem e goleia o Bahia por 5-3. Os Coringas de Domenech dominaram o duelo em Salvador e abriram o placar no segundo minuto de jogo com Pedro. Aos 16 minutos, Pedro fez de novo. O Bahia então esboçou uma reação com um belo gol de Rodriguinho, mas logo depois o Flamengo voltou a marcar, desta vez um golaço. O terceiro gol do Mengão saiu após uma bela troca de passes na entrada da área adversária até chegar na cabeça de Arrascaeta. Logo depois, o Bahia voltou a marcar com Elber. O primeiro tempo encerrou 3-2 para o Mengão. Na volta, o Flamengo matou o jogo antes dos 10 minutos da etapa final. Com 2 minutos do segundo tempo, o Everton Ribeiro fez um golaço após dar um chapéu dentro da área do Bahia. Aos 6 minutos, Arrascaeta recebeu livre dentro da área e marcou o segundo na partida. Aos 44 minutos, Daniel diminuiu a goleada. Placar final, Flamengo 5, Bahia 3. Hoje joga um Grêmio Sport às 7 horas da noite na Arena do Grêmio. E às 8 horas tem Atlético Mineiro e São Paulo no Mineirão. Pela Série B, o Cruzeiro perdeu para o Brasil de Pelotas por 1-0. A Raposa até que tentou vencer fora de casa, mas acabou parando nas defesas do goleiro Rafael Martins. O time de Anderson Moreira chutou 23 vezes contra apenas 7 do Brasil de Pelotas, só que não foi o suficiente para furar o bloqueio da equipe gaúcha. Com a derrota, o Cruzeiro mantém os 4 pontos e está em 16º lugar, pertinho da zona de rebaixamento. Chegamos ao fim deste episódio. Eu, Aurélio Barcelos, volto amanhã com mais futebol matinal para vocês. Eu te espero aqui às 6 horas da manhã. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir o podcast no Spotify. Se puder, também compartilhe o podcast com seus amigos e familiares.
Até mais!